Agradecemos a todos vocês que estão sintonizados conosco, né? É um prazer muito grande e sempre aconselhamos a compartilhar. Compartilhe com o seu grupo, seus irmãos, suas irmãs, e isso vai ajudá-lo. Gostou, dá o seu like; não gostou, dá o seu dislike, não tem problema, mas para nós será um grande prazer chegar até o seu lar para levar uma palavra de fé, de sustentação. E aqui direto do Tabernáculo em Rolim de Moura, cidade de Rolim de Moura, são sempre bem-vindos, estão convidados. Avenida Florianópolis, 6598, no ainda bairro Industrial, né? É Planalto, mas é conhecido como Industrial. Te agradecemos por nos acompanhar. Eu quero nesta oportunidade usar a escritura em Efésios capítulo 5, vai ser o nosso texto básico. E vamos usar outras escrituras. Queremos te convidar a se colocar de pé e lembrar aos irmãos e às irmãs que a sua casa agora, ela precisa tornar-se um santuário, né? Ela precisa tornar-se um santuário, e Deus com certeza vai te abençoar aí se você cumprir a ordem estabelecida por Ele. E então a bênção vai vir sobre você. Deus não abençoa nada que estiver fora da ordem, porque Deus é um Deus ordeiro. E Ele então quer acrescentar sobre a minha vida, sobre a sua vida, todas as bênçãos celestiais. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18, a Bíblia diz assim. Efésios 5, a partir do verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios. Como você anda, como você se conduz diante dos fiéis, diante dos infiéis, na sua casa, com seus vizinhos, no trabalho, com seu patrão, na escola, na faculdade. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nércios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Estes são os dias maus que nós vivemos. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Pai, esta é a sua palavra. Oramos que a mesma seja acrescentada aos nossos corações, e que possamos aqui, neste culto de oração, buscá-lo enquanto podemos encontrá-lo. E que venhamos meditar sobre isso, e que os nossos corações sejam enquadrinhados de acordo com a sua palavra. Acrescenta mesmo aos nossos corações, Senhor, e queremos voltar para casa como aqueles no caminho de Emaús. Não ardia a palavra quando nos era aberta, não ardia-nos a palavra quando ela penetrava em nossos corações. Pai, é o que nós queremos e necessitamos. Agora nos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem assentar. Eu quero, dentro desses poucos minutos, lhe direcionar a seguinte pergunta: qual é a evidência do Espírito Santo? Quero continuar aqui na nossa série sobre o Espírito Santo, e aqui dentro dessa escritura vamos ler outras, e nós vamos então ver aqui o que a palavra de Deus está nos dizendo. Paulo, ao escrever a igreja de Éfeso, ele nos aconselha, e ele mostra então no verso 18: não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Há uma versão que diz: não embriagueis com vinhos, que há contendas. O
vinho é um tipo, é um estímulo, né? O vinho, ele estimula as pessoas, ele traz uma certa coragem para a pessoa, deixa ela um pouco esperta, embora a Bíblia chegue até a dizer que o vinho é para as pessoas amarguradas de coração. A Bíblia chega a dizer que algumas pessoas de olhos vermelhos, mas se você for disser isto a um beberrão de vinho, você dificilmente vai convencê-lo, porque ele vai arrumar tanta escritura para defender o seu bel prazer. E francamente nós estamos vivendo uma era em que os espíritos estão se manifestando, mas Deus, através de sua palavra, tem nos mostrado o que é real, o que é verdadeiro. Como tudo tem os dois lados, como tudo é um tipo, o vinho natural, ele tipifica o que é o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos estimula a ser cristão, ser cristã de verdade. E muitos, por não compreender este fato, se embriagam com vinhos e ainda dizem, propagam que tem o Espírito Santo. Mas então eu quero falar com vocês aqui, nesta noite, antes de orarmos, a esse respeito. Desculpem que a garganta está muito irritada, né? Então, para que nós tenhamos uma base de sustentação e ver o que é a evidência do Espírito Santo, quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 12, para nós estarmos bastante embasados com a Bíblia, né? Para que a gente não seja enganado, porque é isso que Satanás veio fazer. Ele veio matar, roubar e destruir. Ele age como um ladrão, disse Jesus. O diabo é como um ladrão que não veio senão para matar, roubar e destruir. Por favor, desliga para mim o ventilador, está me atrapalhando muito aqui. A gente fala, o ar entra, então não ajuda, né? Lucas 12, no verso 45, eu quero chamar a sua atenção para conversar sobre esta bênção maravilhosa. Mas se aquele servo disser em seu coração, veja que o servo está sobre alguns empregados e ele é o gerente, tem alguns subordinados, mas chega uma altura que ele, por ser o gerente, a ausência do patrão, né, ele diz assim: mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e comer e beber, e a embriagar-se. Normalmente, na ausência do patrão, sempre na ausência do Espírito Santo, as pessoas começam a embriagarem-se. E a Bíblia disse que ficarão de fora os bêbados. Entre muitos outros também ficará de fora os bêbados. Aí, de repente, alguém está perguntando, mas o que tem a ver a evidência do Espírito Santo com vinho? É que o vinho estimula a pessoa no natural, e o vinho no espiritual também estimula o cristão, a cristã a ter uma vida espiritual. Irmãos, eu acredito que a porta aqui está, o vento bastante forte, tá? Pode estar soprando aí no microfone. Estou percebendo aqui nas minhas costas. Deve ser o frio que está chegando, né? Mas então tá bom. Então, aqui dentro desse nosso raciocínio, vamos para Romanos 14, para que a gente fique bastante fundamentado. Vocês creem no fundamento das Escrituras? Amém? Tudo que nós falarmos, a Bíblia diz que devemos falar segundo o que a Bíblia disse que nós devemos fazer. Romanos, no capítulo 14, vamos aqui. Romanos 14, verso 17. Veja: porque
o reino de Deus não é comida nem é bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Por favor, mãe, fecha para mim essas portas aqui, por gentileza. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Veja que Jesus está trazendo a coisa a uma forma que nós precisamos estar atentos ao que a palavra está nos dizendo, né? Eu li Romanos, perdão, Paulo que está dizendo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O profeta de Deus, na mensagem Dia de Vitória, no parágrafo, eu não anotei o parágrafo, somente a mensagem, ele diz assim: veja, é isto, é o Espírito das nações, é o Espírito das nações. Você encontra isto, seja onde for que você vá, você encontra um espírito nacional. Seja o país que for, seja a cidade que for, você vai encontrar ali um espírito. E eles têm maneiras diferentes. É tão estranho. Se eu tivesse tempo, eu gostaria de passar por algumas nações e lhes mostrar. Quando você vai à Alemanha, você encontra um espírito militar. É um espírito militar, tudo tem que estar na ordem, né? Uma ordem unida, tudo tem que estar no estilo militar. Você tem que colocar-se de pé corretamente, você tem que andar corretamente, você tem que reduzir nas esquinas e tudo mais, porque é tudo militar, é uma lei. Tudo, você tem a sua ordem unida, tem o momento da educação física, tem a hora do rancho, tem a hora da educação física, tudo é ordem, tem que estar todo mundo sobre ordem, porque é o estilo militar. E assim é o espírito que domina a Alemanha. Você vai à França, aí o profeta vem e diz: se você for à França, você encontra um espírito imoral. É um espírito imoral. E as pessoas, elas apanham espíritos. Existem muitas gentes que, ao invés deles apanhar o Espírito Santo, eles apanham o espírito do pastor. Eles apanham o espírito uns dos outros, mas eles não apanham o Espírito Santo. Então, na França, é um espírito imoral. Só mulheres e vinho, e licor e coisas assim. Tudo, onde você pensar e que vai, eles estão envolvidos nesse espírito do alcoolismo, da bebedeira. E se você for ao Rio de Janeiro, se você for a São Paulo, aqui no Brasil, e na maioria das capitais, o espírito é futebol, o espírito é carnaval. Se você vai às praias, é nudismo. E é isso, é o espírito que rege a nação, e muitas pessoas que professam a fé cristã são apanhadas por esses espíritos e elas não recebem o Espírito Santo. O profeta de Deus disse: me diga com quem você anda, e eu te digo que tipo de espírito você tem. Se você dorme com uma criança e ela não tem a fraldinha descartável, você vai amanhecer molhado. E as pessoas andam, com quem ela anda, elas pegam espírito, amizades, no trabalho, na escola, enfim, elas começam a falar igual, começam a agir igual. Mas são poucas as pessoas que vêm à igreja e ouvem a palavra de Deus e recebem o Espírito Santo e tem essa evidência e sai falando exatamente o que o Espírito Santo fala. Então veja, agora você fala isso para um beberrão de vinho
E você veja se ele concorda com isso. Ele já cita, mas Jesus transformou água em vinho. E meu irmão, olha, tem tanta Bíblia e eles ainda afirmam, não, eu faço tudo isso e eu tenho o Espírito Santo. Não, não é verdade. Não é verdade, porque o Espírito Santo é um libertador e ele vem para te libertar, não para se embriagar. Pergunta aos vizinhos dessa pessoa aí sobre o testemunho dela, como que ela age quando ela está sobre o efeito desta bebida, deste vinho. Eu sempre digo que é a bebida mais hipócrita. Ela dá uma sensação de alegria, de prazer, e de repente o comportamento, a conduta, meu Deus, só os vizinhos, né? Como é vergonhoso o testemunho e como as atitudes desta pessoa se transformam. E quando chega a uma altura, o vinho já não serve mais, aí ele tem que partir para bebidas mais fortes e até usarem drogas para satisfazerem os seus instintos, porque na verdade já é um tipo de droga, embora é uma droga legalizada, né? Eles então se estimulam com as questões naturais e não se envolvem com a questão espiritual. Por que eu estou falando isso? Veja bem, na mensagem Ele Cuida de Você, pregada em 1973, o profeta disse assim: nós encontramos que muitas pessoas tentam encontrar consolo na bebida. Se você lesse a mensagem Sede, você iria ver que a bebida, o cigarro, o pecado é uma sede que a pessoa tem de Deus, porém ela está satisfazendo isso com a coisa errada. Aquele desejo que a alma tem de receber o Espírito Santo, de ter a evidência do Espírito Santo, então o diabo perverte esta sede e dá a ele substituto para dar um estímulo natural. Veja bem, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, porque o Senhor Jesus, né, sendo Deus, sendo a vida eterna, ele sabia de antemão que o ser humano precisava ser estimulado. Ele precisava desta coragem, ele precisava desta alegria, né? Deste gozo, mas este prazer, esta alegria e este gozo, Deus não providenciou a bebida alcoólica. Deus providenciou o Espírito Santo como consolador, porque muitos se consolam na bebida. Muitos acham que ele vai resolver os seus problemas alcoolizando, esquecendo-se que ele pode herdar uma cirrose no fígado. E se vocês prestarem bastante atenção, essa doença, essa praga está prejudicando muitas pessoas, principalmente no fígado. Então elas ficam vulneráveis a esse vírus e pouco tempo ela perde o fôlego da vida, enquanto quem sabe poderia viver muito mais. Então Jesus disse aqui no Evangelho de João, capítulo 14, no verso 14, veja bem aqui, é uma base que nós estamos fazendo para orarmos, e eu quero convidá-lo a examinar as Escrituras, porque foi Jesus que disse que quando nós examinamos a Escritura, nós encontramos nela a vida eterna. Então Deus, sabendo que nós precisaríamos ser estimulados, mas não a questão natural, mas espiritual, Ele nos dá o Espírito Santo como estímulo de uma vida cristã saudável, correta e que agrada a Ele. João 14, verso 14 ao 16. Ouça as palavras do Senhor Jesus: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu, pronome pessoal, eu o farei. E se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E no versículo 17 ele diz:
o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós, para te estimular, para te consolar, para te abençoar, para te curar, não é? Às vezes as pessoas, eles com esses vícios contraem problema no fígado, contrai câncer, contrai um monte de doenças, um monte de enfermidades, e depois querem receber a oração para ser curado. Deus dá-nos o Espírito Santo justamente para nos guiar em toda a verdade e nos livrar, porque, irmão e irmã, tudo que te escraviza não é de Deus. Por que então as pessoas não estão tão devotas pela palavra de Deus, estão tão arraigadas com a palavra de Deus, que nela medita de dia e de noite? Então, veja, dentro aqui deste nosso assunto, vocês sabem, e é dito isto, e é muito conhecido, principalmente entre os pregadores, que muitos ministros, às vezes, eles bebem para ir ao púlpito, e eles tomam um bom e pesado gole de bebida alcoólica. Não tem o Espírito Santo, não tem mais aquele prazer, aquele gozo na lei do Senhor, e para trazer emoção à igreja, eles bebem e vão alcoolizados para o púlpito, e fazem um barulho, e traz tanto alvoroço, e as pessoas então dizem: nossa, que culto abençoado, que culto, mas não percebeu, não tiveram o Espírito Santo para discernir que aquilo era o efeito do álcool. Então veja, e eles então trazem aí, sabe, sobre já foi dito, eu já conversei com pessoas, né, já tive a oportunidade de conversar, até irmãos mesmo, que fez a decisão, recebeu o batismo em nome do Senhor Jesus. Ele falou: olha, lá no mundo, quando eu estava lá na denominação, olha, quantas vezes eu fui e preguei bêbado, e olha, a igreja era abençoada, o povo era abençoado, e era apenas o efeito do álcool. Irmão, irmã, você não precisa do efeito do álcool, você precisa do efeito do Espírito Santo. Já foi visto ministro na plataforma que até mesmo cambaleava sobre o efeito do licor. Agora, e eles trazem esse avivamento, e isto é algo que realmente não devia existir. Veja bem, o profeta continua dizendo: mas afirmam categoricamente que são cheios do Espírito Santo. E eu digo: que Deus tenha misericórdia. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Amém? Glória a Deus. Deus seja louvado. Nós vamos daqui a pouco buscar a presença de quem pode nos ajudar, o Todo-Poderoso. Amém. Deus seja louvado. Amém? Lucas 4. Veja Lucas 4, verso 17. Lucas 4, 17. Veja bem aqui. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Jesus recebe o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou um lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Veja, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os contritos de coração. Jesus foi cheio do Espírito de Deus, não cheio do espírito do vinho, ou do espírito do licor, ou do espírito do uísque, ou do espírito da cerveja, ou do espírito da cachaça, mas ele foi cheio do Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor que Deus tem para nos encher, porque aí sim, irmãos e irmãs, temos a evidência do Espírito Santo. Amém? Continuamos aqui
no verso 20, né? Não, no verso 19. A proclamar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E eu creio que a noiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo também está com esta mesma evidência, com esta mesma unção que é o Espírito Santo, para viver uma vida consagrada, uma vida que realmente faz a diferença. Amém? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 10. Aleluia. Atos, no capítulo 10, no verso 37 e no verso 38. Glória a Deus. Deus seja louvado. Eu estou aqui em João, não vai dar certo. É lá em Atos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que isto aqui, meu irmão, minha irmã, vai nos fortalecer ainda mais e nos enquadrar da palavra, porque a palavra veio para nos enquadrar nela. Atos 10, 37 e 38. Esta palavra, acharam? Veja, esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com quê? Com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A unção, a força do efeito do Espírito Santo é totalmente, completamente diferente da unção e do efeito que o vinho traz, o vinho natural. Porque a pessoa se emociona e o comportamento dele, a conduta dele é totalmente de uma pessoa demente. Oxalá as famílias filmassem o comportamento deste pai, ou desta mãe, ou desse filho, ou desta filha, ou desse pastor, o comportamento dele, como fica no efeito do vinho, e depois mostrasse o vídeo, porque muitos deles falam, eu não me lembro de nada. Por que você usa uma coisa que depois você não lembra de nada? Não deveria usar. Ah, eu não fiz isso. Ora, não fez. Quantos homens são presos e chega lá na delegacia, eu não me lembro de nada. Mas por que usa uma coisa que não se lembra? Os filhos, a família deveria filmar. Você tem um celular aí, filma e depois mostra. Né? Mostra para a pessoa, porque se seu filho, sua filha, teu pai, tua mãe, teu vizinho não filma, Deus está filmando, e um dia isso vai ser passado diante de você naquele julgamento, caso não haja um arrependimento e uma mudança de vida. Agora, veja, meu irmão e minha irmã, aqui no versículo, né? Eu li Atos 10, capítulo 10, 37 e 38. Olha as palavras do profeta na mensagem em Hebreus, capítulo 5 e 6, primeira parte. Ele diz assim: não há nada que você possa dizer, esta é a evidência do Espírito Santo, a não ser que seja uma vida que você vive. É uma vida que você vive. Você é cristão aqui, você é cristão lá em casa, você é cristão no trabalho, na escola, no avião, aonde você está, você é a evidência de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e de que não é mais você que vive. A evidência do Espírito Santo não é mais a mulher e o homem que vive. Paulo disse isso. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 4. Eu quero trazer isso à sua memória, porque aqui está dentro do nosso assunto, a série sobre o Espírito Santo. Você vai encontrar no nosso canal vários outros assuntos que nós falamos, e nós vamos continuar falando sobre esse assunto, porque, irmão e irmã, sem o Espírito Santo, ninguém sobe no arrebatamento.
A nossa terra da promessa não é Cades Barneia. A nossa terra de promessa não é Gósen. A nossa terra da promessa é o Espírito Santo. É Ele que nos é dado para nos guiar em toda a verdade, nos fazer lembrar de todas as coisas, e a evidência de que você o tem é que você vive tal como a palavra diz que um cristão deve viver, de que uma cristã deve viver. Correto? Vocês concordam comigo? Vocês podem dizer amém para isso? Pode dizer amém para a verdade? Amém. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Se você não crê nisso, irmão, você ainda não foi liberto, viu, irmã? Precisa alcançar uma libertação. Gálatas capítulo 2. Glória a Deus. Gálatas capítulo 2, eu já comecei a misturar as minhas escrituras, me perdoe. Eu vou ler aqui. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo. Veja, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Mas agora então quem que vive? Paulo. Mas Cristo que vive em mim. Essa, irmão, é a evidência do Espírito Santo. Esse Cristo vive em você. Esse Cristo vive em mim. Esse é o mistério que esteve oculto durante todos os séculos. Cristo é um mistério que foi escondido durante os séculos, mas agora foi manifesto. Qual é? Cristo em vós, a esperança da glória. Leia Colossenses capítulo 1 para você ver. Então Paulo disse: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida, veja que há uma mudança. Quando Cristo vive neste homem, quando Cristo vive realmente nessa mulher, tem uma outra vida, tem uma mudança. Ele disse: a vida que agora vivo na carne, tá? A vida que eu e você vive aqui na carne precisa ser não mais eu, mas Cristo. Na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Você crê que Ele te amou a tal ponto de se entregar por você na cruz do Calvário? Quem crê aqui que Ele foi à cruz do Calvário para te salvar, para te libertar? Você que está nos assistindo, você crê assim? Você pode levantar a sua mão? Mas e qual é a vida que está vivendo em você? É a vida do álcool, é a vida da cerveja, do vinho, do uísque, da cachaça, da mentira, do cigarro, da piada suja, da vida imoral, do adultério, da mentira, da fornicação, da fofoca, da política? Afinal, qual é o espírito que vive em você agora? Oh, irmão cristão, irmã cristã, não devemos viver mais, mas Cristo viver em nós. Amém? Eu estou muito feliz por isso. Está você feliz por isso? Quero ler mais uma escritura e aí eu quero te convidar a orar conosco. Nós vamos orar aqui e você ora aí na sua casa por 30 minutos. E se Deus quiser, nós estaremos aqui domingo de manhã. E você, irmão, irmã que está nos assistindo, se você quiser acompanhar o nosso culto amanhã, no horário de Brasília, a partir das 18h30, com o pastor Dário Kizan, de Marituba, no Pará, nós estaremos através do Zoom, levando uma palavra de fé, de sustentação e de bênção para a sua vida. Baixa seu aplicativo e eu te envio o link na hora e você então pode nos acompanhar. Se só baixa, não tem que fazer mais nada, apenas baixa, você não tem que cadastrar, baixa lá no seu celular e eu te envio o link na hora e nós seremos ricamente abençoados. Leia Tito 2, versículo 14, que Paulo escreve aqui a Tito. Ele diz assim, veja: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Você crê que você faz parte desse povo, especial, zeloso e de boas obras? Então, para ser especial, meu irmão, tem que ser separado. E separado é quando é santificado. E o Espírito Santo não vem em nenhuma vida que não seja separada, que não seja santificada. Correto? Se você deseja falar em língua, tudo bem, perfeitamente, isso é bom, correto. Se você vive uma vida digna para sustentar isso, está correto. Mas se a sua vida não te sustenta para isso, meu irmão, minha irmã,
é melhor se cuidar. E se você deseja gritar, ótimo, isso está muito bem. Eu grito também. Fico tão feliz às vezes que dificilmente consigo ficar calçado, diz o profeta. Eu pulo até os sapatos saírem de meus pés. Isto é maravilhoso e eu creio nisso. Mas isto não é a evidência de que tem o Espírito Santo. A evidência de que uma pessoa tem o Espírito Santo é porque ela é obediente à palavra de Deus. Amém? Obediência completa à palavra de Deus nos dá direito. O batismo com o Espírito Santo nos dá direito. O Espírito Santo nos dá direito desta evidência, porque é uma vida vivida. Não mais nós vivemos, mas Cristo agora que vive em nós. Queremos de coração agradecer você que nos acompanhou aqui. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E agora eu te convido aí na sua casa a se ajoelhar por 30 minutos e juntos vamos buscar a presença de Deus. Aqui oramos por você e aí você ora por nós e Deus então nos abençoará de uma maneira muito especial.